Amém. Graça e paz, irmãos. É sempre uma alegria poder compartilhar da palavra do Senhor. E ainda mais quando se fala assim, quando a gente está no mês de aniversário da igreja, bem, 83 anos, a gente pensa quantas pessoas já passaram pelo púlpito dessa igreja. Isso é bem legal da gente imaginar e pensar, né? Desde lá do começo. E hoje, a palavra que o Senhor colocou ao meu coração para a gente estar meditando, ela está no Evangelho segundo Lucas escreveu, no capítulo 8. A gente vai estar lendo do versículo 40 ao 56. Lucas, capítulo 8, do versículo 40 ao 56. Diz assim a palavra do Senhor: Quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu com alegria, pois todos o esperavam. Então, um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à tua casa, porque sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à morte. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia. Estava ali certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de hemorragia e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou na borda de seu manto e imediatamente cessou sua hemorragia. Quem tocou-me? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse: Mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse: Alguém tocou em mim. Eu sei que de mim saiu o poder. Então, a mulher, vendo que não conseguiria passar desapercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés. Na presença de todo o povo, contou por que tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então, ele lhe disse: Filha, a sua fé a curou. Vá em paz. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse: Sua filha morreu. Não incomode mais o mestre. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: Não tenha medo, tão somente creia, e ela será curada. Quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João e Tiago, e o pai e a mãe da criança. Enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela. Não chorem, disse Jesus, ela não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. Mas ele a tomou pela mão e disse: Menina, levante-se. O espírito dela voltou e ela se levantou imediatamente. Então Jesus lhes ordenou que lhe dessem de comer. Os pais dela ficaram maravilhados, mas ele lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinha acontecido. Senhor, abençoe a leitura da tua palavra, Pai. Que o Senhor possa fazer com que essa palavra traga, ó Deus, ensinamentos para nós, mas que sejam ensinamentos a serem praticados, que não fiquem apenas como conhecimento. Que o Senhor venha falar a nós, ó Deus, através de mim e apesar de mim. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, queria fazer uma pergunta para vocês. Quais são seus planos para hoje? O que você tem planejado? Na nossa vida, a gente sempre tem algum plano, sempre está planejando alguma coisa. Pode ser
o que você vai jantar na hora que você chegar em casa. Pode estar planejando aí o que vai ser feito amanhã no almoço. Será que eu esqueci de pôr a carne para descongelar? Sempre a gente está planejando alguma coisa. Pode ser uma viagem, pode ser um novo empreendimento, de repente uma mudança de carreira, de repente uma nova dieta, ou coisas ruins também a gente planeja às vezes. Como que eu posso conseguir levar uma vantagem em cima daquele colega do trabalho? Será que tem algum novo tigrinho aí que eu possa estar fazendo? E mesmo planejando coisas boas ou coisas ruins, a gente coloca Deus nessas coisas. É como a gente viu aí o escândalo do INSS, e um dos vídeos que vazou, o cara, um dos envolvidos, dando testemunho na igreja que tinha se dado bem financeiramente, tinha conseguido comprar uma casa, e ele dando testemunho. Então a gente acaba colocando Deus à frente, entre muitas aspas, de nossos planos. Geralmente não o colocamos como Senhor de nossas vidas. A gente o coloca como um mordomo, que vai fazer aquilo que a gente quer. Eu escrevo o plano, coloco aqui a meta, eu quero formar na faculdade e conseguir um emprego em apenas, no máximo, 6 meses. Se passou disso, já não está valendo. Eu quero aqui fazer uma mudança, uma transição de carreira, porque eu quero ganhar 10 vezes mais. Se for menos que isso, eu não quero. E aí a gente entrega o plano prontinho para Deus, e Ele se vira para poder fazer. A gente o trata como um gênio da lâmpada mágica que, ao libertar ele se torna nosso refém e tem que fazer aquilo que a gente quer. A gente acaba querendo domesticar o leão da tribo de Judá. A gente começa a querer ensinar Deus a ser Deus, com os nossos próprios planos, acreditando que os nossos planos são melhores do que os planos de Deus para nós. Mas não é isso que a gente vê na palavra do Senhor. A gente pode pensar aqui em Jeremias 29, 11, que diz que eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito. Na minha versão aqui ele vai trazer: eu é que conheço os planos que tenho para vocês, planos de paz e não de mal. Ou Provérbios 16, no capítulo 1, fala também a respeito do homem. Ao homem pertencem os planos do seu coração, mas do Senhor é que vem a palavra. Deus nos mostra através da Bíblia o tempo todo que os planos que Ele tem para nós são melhores do que os nossos. Mas só que no nosso dia a dia, a gente tende a esquecer disso, tende a achar que somos suficientes. A gente vai lembrar de colocar Deus no plano na hora que está começando a dar errado. Eu sou, meu Deus, me acorde aqui, pelo amor de Deus, está dando tudo errado, me socorre. Mas não é assim. Eu te pergunto de novo, para a gente poder pensar nisso. Quais são os seus planos para hoje? Na leitura que a gente fez, Lucas relata 2 milagres simultâneos. E a gente vê o plano de Deus invadindo a terra e indo de encontro a planos feitos por humanos. A gente consegue enxergar isso claramente. Jairo tinha um plano. A mulher do fluxo de sangue tinha um plano. Mas o plano de Deus era maior e melhor do que o deles. Dentro do contexto dessa passagem, a gente vê que Lucas ele vem construindo no capítulo 8 uma noção de quem Deus é. Ele começa retratando a passagem quando Jesus acalma a tempestade, mostrando que Deus é Senhor sobre a natureza. Depois ele traz Jesus curando o endemoniado, o gadareno.
Deus é Senhor sobre as trevas. E aqui, nessa passagem, ele mostra que Deus é Senhor sobre a morte. Deus é Senhor sobre a doença. Deus é Senhor sobre a pessoa que está impura. Deus é Senhor sobre todas as coisas. Lucas mostra isso para a gente. Quando a gente pensa em Jairo, quem é Jairo? Lucas faz questão de dizer que ele era o dirigente da sinagoga. Um dirigente da sinagoga é uma pessoa, no contexto histórico, muito importante, socialmente. Ele é responsável administrativo pelo templo, então ele é um conhecedor da lei. Ele é alguém que está próximo aos fariseus, aos doutores da lei. Ele é aquele que diz quem vai fazer a leitura do texto, é aquele que diz quem vai orar, é aquele que coloca ordem no templo. E num período onde se dizia que Jesus era um desordeiro, Jairo conhecia bem Jesus. O ambiente que ele estava era um ambiente de pessoas críticas a Jesus, não que ele fosse. A Bíblia, hora nenhuma, relata isso, mas o ambiente dele era um ambiente de pessoas críticas ao ministério de Cristo. Já a mulher do fluxo de sangue, não se tem muito relato de quem ela é, não se fala o nome, só se fala que ela já estava há 12 anos sofrendo, já tinha gastado o que tinha, o que não tinha. E quando a gente pensa na situação dessa mulher, há 12 anos sofrendo com um problema, e se a gente lembrar lá de Levíticos, né, que fala a respeito da lei, essa mulher ela estava impura, ela não poderia estar no meio da sociedade, ela teria que ficar afastada, ela não poderia tocar em ninguém, não poderia tocar em nada. Se ela sentasse no banco da praça, ninguém poderia sentar naquele banco, naquele dia. Então ela era uma pessoa que as pessoas quase que saíam correndo dela, vamos dizer assim, né? Ela estava totalmente à margem da sociedade. Não poderia ter convívio com ninguém. E a gente imagina essas duas pessoas acordando num belo dia e pensando com elas mesmas: quais são meus planos para hoje? O que eu estou planejando para esse dia? Eles sabiam que Jesus estava voltando, porque no começo do texto diz que uma multidão já estava o aguardando. Então a cidade já estava preparada para receber Jesus. E eu imagino Jairo pensando: olha, eu conheço esse Jesus, eu já ouvi a respeito dos seus milagres. E se eu for lá hoje, na hora que ele chegar, e chamar ele para vir na minha casa? Eu já fiz tudo o que eu podia fazer para minha filha, e ela não melhora, ela só piora. Os médicos já desenganaram, já falaram que a doença dela é para a morte. Mas e se Jesus for lá em casa? Era o último recurso daquele homem. Ele não tinha outra ficha para colocar. Era a última coisa que aquele pai poderia fazer. E a mulher, da mesma maneira, poderia ter pensado: eu não posso estar no meio de uma multidão, eu não posso tocar nele. Se me virem, o que eu vou fazer? Mas e se eu for escondida, quietinha, num canto, e conseguir tocar apenas na borda do manto? Eu sei que ele tem poder, eu já ouvi dos milagres que ele faz, vale a pena o risco. Era também o último recurso de uma mulher desesperada. Mas os planos de Jesus para aquele dia era bem diferente dos dois. Todos os dois estavam ali buscando cura. Jairo, a cura de sua filha; a mulher do fluxo de sangue, a cura
da doença que ela convivia há mais de 12 anos. A vontade de Cristo, a gente tem que ter em mente que ela é sempre de curar. Sempre. Mas Cristo, Ele quer sempre algo a mais. Ele não quer te curar apenas de uma dor física. Ele não quer te curar apenas de uma doença. Ele quer te curar da alma. Ele quer te curar da mente. Ele quer te trazer salvação. A cura, ela dura só para o aqui e agora. A salvação é para a eternidade. O compromisso de Cristo, ele é muito além do que os nossos planos podem imaginar. Às vezes a gente se apega a essas coisas aqui e começa a fazer planos para daqui 1 ano, para daqui 10 anos, para daqui 83 anos. E isso aqui não é um chamado a viver uma vida sem planejamento. É um chamado a viver uma vida de soberania cristã, de ter Cristo como fundamento de nossas vidas, de não pensar que você está no controle, de não pensar que as rédeas do futuro estão em suas mãos apenas. Nós temos que ver se os nossos planos estão alinhados com o que Cristo quer para nós, para depois a gente não querer colocar a culpa em Deus, que deu tudo errado. Ah, meu Deus, tadinho de mim, olha como eu estou sofrendo. Mas são escolhas próprias, que você mesmo fez. Os planos de Jesus para aquele dia era muito maior e muito melhor do que o deles. Todos dois tiveram uma atitude interessante quando se encontraram com Cristo. Eu imagino um chefe de sinagoga, com aquele tanto de roupa que eles usavam, toda a pompa, indo de encontro a Jesus e se lançando aos pés de Jesus, se prostrando em certa humilhação, se a gente for pensar. A mulher, da mesma forma. É algo interessante que o texto nos diz, né? Que Jesus ali se aperta, todo mundo em volta de Jesus, ele fala, alguém me tocou. Pelo menos umas 30 pessoas deviam ter tocado em Jesus. Aí fala que a mulher não tinha como, ela percebeu que não teria como sair desapercebida. Mas espera lá, do jeito que se diz o texto, ela estava sentada ou agachada, porque ela tocou na borda do manto de Jesus. Então, da mesma maneira que ela estava ali encolhida, ela conseguiria sair. O que dá a entender que Cristo sabia que era ela que tinha tocado, pois ele sabia que tinha saído o poder dele. Então é como se ele falasse assim, olhando fixamente para ela, alguém me tocou. Alguém me tocou, eu estou te vendo. E ela teve que se manifestar. E ao se manifestar, ao se entregar, se lança aos pés de Jesus. Todos dois tiveram a mesma atitude. E após essa atitude, a gente começa a olhar para o texto e se coloca um pouco no lugar dos dois. Os planos que eles fizeram pela manhã, indo ali momentaneamente, saindo de todo o roteiro daquilo que eles fizeram. A mulher foi descoberta. Pela lei, ela tinha colocado toda aquela multidão em estado de impureza. O chefe da sinagoga, por estar ali, ele também estava impuro e com isso ele não poderia dirigir os trabalhos dentro da sinagoga. Ela tocou em Jesus. Pela lei, ela tornou ele impuro naquele momento. Mas a lógica de Cristo é diferente. Ele trouxe pureza naquele momento. Ela foi curada. Mas ela poderia ter sido apanhada e pensa no alvoroço. Por um momento, os e se da vida tomaram conta da mente dela. Da mesma forma, Jairo. O texto nos diz que no tempo em que Jesus ficou ali, perguntando de quem me tocou e falando com a mulher filha,
a sua fé te salvou, a sua fé te curou, vá em paz. Chega uma pessoa e diz: Jairo, pode parar de atormentar o mestre, a sua filha morreu. Pensa Jairo nesse momento. Por um momento, o plano dele estava saindo perfeito. Ele convidou Jesus para ir à sua casa, Jesus aceitou, estava indo, mas parou no meio do caminho. Se a gente for pensar aqui no pronto-socorro, chega uma mulher que está doente há 12 anos, vai lá fazer a anamnese, né? 12 anos que sente uma dor. Chega uma menina de 12 anos de idade, já perdendo os batimentos, a pressão quase encontrando. Qual que é a atitude de qualquer pronto-socorro? Pode ser o melhor, pode ser o pior. Passa a criança na frente, para todo mundo e vamos atender essa criança. Eu fico pensando no Jairo nesse momento. Eu falo assim, meu Deus, será que Jesus não entendeu o que está acontecendo? A minha filha está morrendo. Aí chega a notícia e ele começa: e se Jesus não tivesse parado? E se essa mulher não tivesse vindo aqui pegar no manto de Jesus? Teria dado tempo. Mais um pouquinho, meu plano teria sido perfeito. Mas os planos de Jesus são bem melhores do que os nossos. E você? Em qual momento os seus planos não saíram como você queria? Olhando numa perspectiva do aqui e agora, a gente sempre pensa, deu tudo errado. Agora, quando a gente consegue olhar para trás, a gente vê que alguns planos nossos que deram errado, deram muito certo, na verdade. Um exemplo, um dia, estava lá no Espírito Santo, na cidade dos meus pais. Para sair da cidade dos meus pais, para ir para a cidade dos meus sogros, é mais ou menos 2h30 de viagem. Então, planejando ali, eu e a Lucélia, eu falei com ela, vamos rápido que a gente consegue chegar lá de dia ainda. Aí ela falou, mas tem que passar no correio, aí vai no correio para fazer E garrou, e a gente saiu atrasado. Aí você já começa assim, poxa, vamos pegar, tem uma serra, a 262, vamos pegar a 262 lotada, e começa a querer assim, deu errado o plano, não saiu como a gente planejou. E a gente, na hora que estava subindo a serra, tinha acabado de tombar um caminhão. E ele pegou a pista quase que toda. E na hora eu pensei, se meu plano tivesse dado certo, eu poderia estar passando aqui exatamente na hora que esse caminhão tombou. Então, quando a gente olha para trás e vê que alguns dos nossos planos, ao darem errado, foi muito certo, a gente tem que trazer isso à nossa memória. Que às vezes é o plano de Deus entrando em choque com os nossos planos, e a vontade dele tem que prevalecer. Aqui Jairo poderia estar fazendo os seus e se, a mulher da mesma maneira, e se, mas aqui o que estava acontecendo era a boa, perfeita e agradável vontade de Deus entrando em ação. Os planos dele são muito melhores, é mais do que curar. O plano dele era salvar aquela mulher, reintegrar ela à comunidade, trazer de volta a alegria dela de poder estar junto ao povo de Deus no templo. Essa mulher não podia, tinha 12 anos que ela não podia ir ao templo. Era cancelar toda a culpa, era tornar ela, tirar ela da impureza e trazer ela para a pureza. E ele tornou ela filha, ao chamá-la, filha, a tua fé te salvou. Para Jairo, mais do que a cura, se ele chega lá um pouquinho antes, ele faria uma cura, ele levantaria a filha dele do leito que estava doente. Ele mostra para Jairo que ele é Deus sobre a morte. Ele chama a filha dele de volta à vida. Jairo que ali pôde conhecer a Cristo.
De certo que ele já tinha escutado falar dos milagres. Ele estava na sinagoga. Toda hora devia chegar um fariseu lá e falando: olha, ele fez de novo. Ele está com parte com Beelzebu. E ele escutando todas aquelas coisas a respeito de Jesus. Mas o milagre chegou na casa dele. Ele agora podia falar como Jó: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Agora o milagre chegou até a minha casa. Agora o luto deu lugar à alegria. Aqueles que estavam ali chorando na entrada da casa de Jairo, agora deveriam festejar, porque a vida estava na casa dele. Os planos de Deus são muito melhores que os nossos. Por melhor planejador que você possa ser, tem aí todos os cursos de planejamento, seja o cara das planilhas, os planos de Deus são melhores que os seus. Ele sabe a sua real necessidade. Você pode colocar no papel tudo o que você acha que você precisa, mas Deus é quem sabe. E por pior planejador que você possa ser, se você não sabe o que vai ser de você daqui uma semana, se você não consegue pensar no amanhã, não consegue planejar nada, já está sem esperança, saiba que Deus também sabe o que é melhor para você. Ele conhece a sua real necessidade. Ele sabe o que te aflige. E eu volto à pergunta: quais são seus planos para hoje? Após pensar e analisar a atitude de Jairo, a atitude da mulher do fluxo de sangue, a atitude de Jesus, os meus planos não poderiam ser outro, a não ser prostrar-me diante de Cristo, com fé, e somente crer que Ele pode fazer, somente crer que os planos dele são melhores do que os meus, somente crer que de nada me adianta pensar no futuro e viver na ansiedade se Ele não estiver lá. O que me resta é crer que mais do que curar, Ele quer nos salvar. E isso sim é o melhor de Deus para nós. Amém?